Aleluia. Pode sentar, querido. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, Pai, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Obrigado pelo teu Espírito, que nos ensina e nos lembra daquilo que aprendemos e continuamos a aprender de ti. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, porque como família nos reunimos aqui hoje para te adorar, para te glorificar, para aprender, para nos alegrarmos, ó Deus, uns com os outros e para receber do alto. Pedimos agora que o Senhor possa falar aos nossos corações. Deus, que a tua palavra possa encontrar morada em cada um de nós. A palavra que transforma, a palavra que salva, a palavra que opera a maravilhosa graça do Senhor. A palavra que nos revela o teu amor. E é nessa certeza que nós queremos agora, Pai amado, nos colocar diante da tua presença, suplicando mesmo o favor do Senhor a cada um de nós. Tira de nós agora tudo aquilo que nos impede de receber do alto. Tira de nós agora, Pai, tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos tira, Pai, a concentração do que o Senhor quer falar, operar e agir em cada um de nós. Estamos aqui para receber de Ti, Pai amado. E não queremos que nada mais diferente disso possa nos incomodar, nos atrapalhar. Seja engrandecido, Senhor, neste lugar e nas nossas vidas. Pois oramos a Ti no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bom demais. Dia dos Pais. Parabéns, papais, a todos. E pensando a respeito desse dia, eu até pensei assim, será que eu ministro alguma coisa específica para os pais? Aí pensei assim, não, as mães vão achar ruim. Né? Porque como é que eu falo só para pai e as mães e os filhos e quem que não é pai que está aqui? Mas depois eu estava pensando, quando a gente ministra aos pais, a palavra de Deus fala que os homens são os cabeças das suas casas. E tem aí muita má interpretação a respeito disso. Tem gente que lê esse texto da palavra de Deus e fala o seguinte, olha para as esposas e fala o seguinte, quem manda nessa casa sou eu. Não, a palavra de Deus não está falando isso. A palavra de Deus não fala que os homens são cabeças para poderem mandar nas suas famílias. A palavra de Deus fala que os homens são cabeças porque eles assumem a responsabilidade espiritual de suas casas. Isso tem muita diferença. Então, quando a gente fala para os pais, considerando isso, se a gente abençoar os pais, as esposas vão ser abençoadas, os filhos vão ser abençoados. Quando os pais são abençoados, a humanidade é abençoada. Porque se os pais exercerem o seu papel de responsáveis dentro de suas casas, por certo que todo mundo vai sair abençoado. Então, eu vou pregar para os pais, mas eu vou pregar para todo mundo. Amém, queridos? E falando para os pais, então, tenho certeza que de todas as formas a bênção do Senhor alcançará o coração de todos. E para falar sobre os pais, eu queria falar daquilo que está escrito em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 13, que diz assim, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. 1 João 2, 13. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, Jesus Cristo. Pega só essa primeira parte do versículo, depois fala para os jovens, mas nós estamos aqui para falar para os pais. E quando o apóstolo João declara então que os pais são aqueles que conhecem, está aqui uma coisa tão importante e que todos nós precisamos dar também a devida importância. Conhecimento. Quantas vezes nós estamos sendo prejudicados? A nossa vida não tem alcançado aquilo que Deus tem proposto, aquilo que Deus tem revelado, aquilo que Deus abriu e descortinou para todos nós, porque a gente não tem dado a importância ao conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra, conhecimento daquilo que Deus fala, daquilo que Deus revelou para nós através dessa palavra. E a palavra de Deus fala muito sobre conhecimento. Se a gente for lá atrás, desde o Velho Testamento, nós vamos verificar que
essa palavra, essa importância dos homens adquirirem o conhecimento daquilo que Deus revela é muito importante. Se a gente for lá atrás, quando Deus chegou para Salomão e falou assim, Salomão, pede o que quiseres. E Salomão pensou e falou assim, Senhor, está lá escrito, lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 10, Salomão respondeu para Deus, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão pediu por sabedoria e conhecimento. Isso agradou tanto o coração de Deus que ele falou o seguinte, olha Salomão, o Senhor me pediu sabedoria e conhecimento, pediste bem. E pediste tão bem que além disso, eu vou te dar todas as riquezas, eu vou te dar muito mais do que você imagina. Porque Deus se agradou, porque aquilo que Salomão pediu era saudável e importante para a alma humana. Conhecimento. Se a gente for procurando, nós vamos ver, o salmista entendia, né? Os salmos nos falam a respeito de conhecimento. Salmo 119, 66 diz assim, ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois eu confio em teus mandamentos. Tanta riqueza que a palavra nos traz, trazendo a importância que a gente precisa de conhecimento. Salomão repete em Provérbios, dizendo, Provérbios 2:5, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha que coisa espetacular. Vai entender o temor e vai achar conhecimento de Deus. O próprio Deus afirma em Abacuque 2,14, ele diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Conhecimento para tudo quanto é lado. Jesus afirma, quando os discípulos chegaram para Jesus, falaram assim, Jesus, por que o Senhor fala de parábolas? Porque as parábolas ficavam assim, tinha um tom de, você precisava trabalhar a mente para entender o que se dizia por parábolas. Aí Jesus responde tão somente assim para eles, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas para eles não. Conhecimento. Então, aqueles que são do reino, o conhecimento se tornou disponível para que a gente pudesse, com sede, com fome, absorver o conhecimento que nos é dado, com um propósito maravilhoso de saber aquilo que é a vontade, o querer de Deus. O apóstolo Paulo fala de uma coisa também muito importante, porque ele fala do perigo da falta de conhecimento. Lá em Romanos 1:28 diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então veja o tanto que isso é importante. O conhecimento é tão importante que a falta dele faz com que Deus nos deixe à mercê de nós mesmos. Isso é perigosíssimo. Porque um homem à mercê de si mesmo, ele se afunda, ele se mata, ele se destrói. Porque a falta do conhecimento nos leva a pensar só em nós mesmos. A falta do conhecimento das coisas reveladas pela palavra de Deus nos leva a querer navegar por conta própria, andar por conta própria, fazer as coisas por conta própria. Nós escutamos o testemunho aqui do Marquinho, a gente não descansa em Deus. A falta de conhecimento nos faz não descansar nele. E o que é pior, que o fato da gente não conhecê-lo, a gente fica à mercê de uma mente reprovável para praticar aquilo que não presta, aquilo que não precisa. Então, muitas vezes, pelo fato da gente não estar buscando o conhecimento devido, nós estamos nos colocando em situações cada vez piores por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala, errais por não conhecerem as Escrituras. A falta de conhecimento faz a gente pecar, a falta de conhecimento faz a gente pensar só na gente mesmo, a falta de conhecimento faz com que a gente entre em situações complicadíssimas que depois a gente fica perdidinho porque não sabe sair delas. E ficamos à mercê de um punhado de coisa que não presta. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:34, diz assim, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, e digo isso para vergonha de vocês. Então, para Paulo, o não conhecer a Deus é motivo de vergonha. O fato de não conhecer aquilo que é revelado a nós pelas Escrituras é motivo de vergonha.
É vergonhoso falarmos com pessoas que se dizem de Deus e que não têm o devido conhecimento daquilo que a palavra nos ensina. É vergonhoso nós declararmos a nós mesmos praticantes, seguidores de Jesus, declararmos que temos Jesus no coração e ao mesmo tempo não temos conhecimento do que a palavra nos ensina. Efésios 1,17, Paulo diz o seguinte: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Olha que declaração linda de Paulo. Ele pede para Deus, que é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dia dos pais, o glorioso Pai, nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus. Se eu perguntasse aqui quem conhece plenamente Jesus, quantos de nós levantaríamos a mão? Quem tem buscado esse conhecimento? Quem tem se aprofundado nessa palavra? Quem tem meditado diariamente para saber e conhecer a plenitude de Cristo? Para que esse conhecimento nos leve, nos coloque numa posição onde Deus se agrada. E quando Deus se agrada daquilo que fazemos, querido, não existe inimigo que vença ou que venha a prevalecer contra as nossas vidas. E o próprio Paulo, em Efésios 4,13, como sinal de maturidade, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, conhecimento é sinal de maturidade. Falta de conhecimento, por sua vez, mostra quantas vezes nós somos imaturos. Porque ao invés de buscarmos o conhecimento de Deus, nós buscamos aquilo que diz respeito a nós mesmos. Aí nós queremos conhecer aquilo que nos dá prazer, nós queremos conhecer aquilo que faz bem pra gente, nós queremos conhecer aquilo que nos coloca numa posição melhor, a gente quer conhecer aquilo que me dá mais dinheiro, a gente quer conhecer aquilo que me dá mais status, a gente quer conhecer aquilo que me dá mais poder, e é tudo para cá, e o pleno conhecimento de Deus, a gente não está preocupado. Só que a gente esquece que a nossa vida vai passar. A gente esquece que tudo aquilo que a gente está buscando de conhecimento para melhorar a gente mesmo, vai chegar num ponto, num tempo que não vai valer de muita coisa. E o conhecimento de Deus, que é aquilo que nos leva para a eternidade, aquilo que nos descortina uma coisa maravilhosa no porvir, a gente não está preocupado. Então, quando João fala, eu lhes escrevo, pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, ele está falando de conhecimento de Deus. Ele está falando o seguinte: pais, vocês precisam conhecer de Deus. A gente está vivendo um mundo tão esquisito. Parece que cada geração a gente conversa com professores. A Missão Sal da Terra trabalha na área de educação, trabalha na área de saúde, trabalha na área social. E quantas vezes a gente conversa com aqueles que estão mais voltados para a educação? A gente tem quase 1.500 crianças estudando na fase de 0 a 6 anos, na educação básica infantil. E a gente escuta tantas coisas estranhas, porque parece que até as crianças já têm uma atitude, sabe assim, de desrespeito, de desprezo dos seus próprios professores. A gente está vivendo uma geração, os jovens, os professores de ensino fundamental têm ficado assim, atônitos com a realidade dos jovens de hoje. Jovens que não têm mais respeito nenhum, jovens que não, sabe, falam o que querem, fazem o que querem, agem do jeito que pensam e não estão nem aí com o que os professores pensam ou deixam de pensar. Professores que estão entrando em depressão porque não sabem mais como agir com seus próprios alunos. Sabe o que é tudo isso? Porque está faltando pai. Está faltando pai no mundo que a gente está vivendo. Cada geração a coisa está ficando tão mais esquisita, porque quanto mais passa o tempo, mais está faltando pai para estabelecer aquilo que é bom, para falar daquilo que presta, para trazer princípios e valores para a vida dos seus próprios filhos. E o conhecimento de Cristo é que faz toda essa diferença.
2 Pedro 3,18, ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que fazer. A palavra de Deus é muito específica para nós, para nos mostrar que, como pais, nós temos que estar cheios desse conhecimento. Porque é esse conhecimento de Deus que vai estabelecer de volta valores. É esse conhecimento de Deus que vai trazer de novo princípios, que vai trazer norte para as famílias e para os jovens, adolescentes e filhos que estão vindo por aí. É o conhecimento de Cristo que vai trazer uma referência que não está existindo mais. Que vai trazer uma referência que está sendo perdida, porque esse conhecimento não está sendo buscado. O conhecimento da plenitude de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, não está sendo buscado. E aí nós não temos mais referência para ensinar aqueles que vêm depois da gente. Aí os nossos filhos vão pegando valores do mundo. E não valores da palavra. E nós, pais, temos essa responsabilidade muito grande de trazer a referência que as nossas casas estão perdendo. Hoje o mundo está pintando uma série de coisas como se fossem naturais. Porque nós, pais, estamos esquecendo de estabelecer aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é parâmetro, aquilo que é referência, aquilo que é princípio para que os nossos filhos possam seguir. Estamos vivendo nesse mundão, onde parece que cada dia que passa a gente está mais longe da realidade. Cada geração que vem está mais longe dessa realidade. Nós vivemos um mundo que antigamente era mais tranquilo, a gente não ficava sabendo tanto das coisas. Hoje, qualquer criança pega um celular desse e é capaz de mexer melhor que a gente. Já tem acesso à realidade do mundo, se deixar, sai clicando, acesso a um punhado de coisa. E é fácil, hoje tudo que você quer, você pergunta, esse aqui responde. Só que isso aqui não traz princípios que os pais têm que trazer. Isso aqui não ensina coisas que os pais têm que ensinar. Então a gente precisa tomar espaço daquilo que o mundo tem buscado e arrancado de nós. Nós temos que preencher o espaço daquilo que o mundo tem feito de uma forma tão rápida que vai ficando um vácuo atrás disso. E que se a gente não correr para ser pai como a gente deveria ser, as coisas vão começando a mudar na cabeça dos nossos filhos. E isso parece que vai piorando a cada geração. E se você perguntar por que está piorando? Querido, você pode falar aqui um punhado de razões, mas uma eu posso dizer com toda certeza. As gerações estão piorando porque a cada geração que passa está faltando mais pai. Está faltando pai, está faltando gente que assuma a responsabilidade espiritual da sua casa. Está faltando pais que dobram os seus joelhos para poder pedir sabedoria do pleno conhecimento de Cristo, para poder ensinar as crianças o caminho que elas devem andar. Está faltando pai que se disponha a passar por o que precisa passar para direcionar os seus próprios filhos. O mundo está precisando de pai. Os nossos filhos estão precisando de pais. As nossas esposas estão precisando de pais. Os nossos funcionários estão precisando de pais. As nossas cidades estão precisando de pais. A nossa nação, querido, está precisando de pai. Homens que nesse conhecimento de Cristo Jesus, o Filho de Deus, possam dar direcionamento para aqueles que vêm depois dele. Que tipo de pai que o mundo está precisando? Pais que conheçam esse Cristo ressurreto. E porque o conhecem, sabem daquilo que é devido. Pais que odeiam a mentira para que seus filhos possam acreditar na verdade. Não dá para entender como é que até hoje existem homens e mulheres de Deus que ainda usam a mentira como subterfúgio para tirar vantagem de algumas coisas. Tem gente que fala assim, olha, se eu não fizer essa mentirinha, eu não fecho meu negócio. Aí não entra dinheiro nesse bolso. E aí a gente começa a colocar a mentira como sendo uma coisa normal, natural, o que não é e nunca foi. Aí o seu filho percebe que existe uma mentirinha, por menor que ela seja. Você pode chamar a mentira de mentirinha, mas isso não tira nem um pouquinho
o peso que essa mentira tem sobre a sua vida. Aí o pai usa dessa mentira e o filho não é bobo. Você acha que o seu filho é bobo para achar que a mentira que você está contando é verdade? Então você não está vivendo nesse mundo. Qualquer mentira, por menor que ela possa parecer, que você diz, você fala, que você comenta dentro da sua casa, o seu filho vai perceber, porque ele vai ver incoerência. Uma hora, a sua atitude não vai bater com a sua mentira. E aí ele vai perceber que aquilo lá não é verdade. E aí depois você fala assim, meu filho, você tem que ser verdadeiro. Aí só pode perguntar assim, diferente do senhor, né, pai? Então, nós precisamos de pais que odeiam a mentira para que seus filhos possam acreditar que a verdade vale a pena. Pais que vivem o que falam, ou que falam o que vivem. Quantas vezes a gente escuta filhos dizer, eu queria o papai igual ele é na igreja. Papai na igreja é legal, né, mamãe? Porque na igreja ele é um gentleman. Ele abraça, ele ri, ele é bem educado, ele fala tranquilo, mas chega em casa é um cavalo. Dá patada em todo mundo, trata todo mundo com muita, sabe, como não trata na igreja. Seu filho percebe isso. Aí amanhã você não entende porque o seu filho não quer ir na igreja, você não entende porque o seu filho não quer manter os princípios que a igreja tenta ensinar, porque você tem sido o contra-exemplo do que ele precisa. Então a gente precisa viver o que fala, a gente precisa falar o que vive. Centrado e fundamentado no conhecimento de Deus. Pais que irritam seus filhos e depois querem que seus filhos fiquem de boa. A palavra de Deus é tão clara para falar assim, pais, não irriteis os vossos filhos. A gente faz umas coisas, sabe assim, uma coisa é você falar não para uma criança, porque a criança não vai entender muitas vezes o motivo disso. Mas tem pais que até hoje falam não para os seus filhos jovens, que entendem as coisas, percebem as coisas e acham que o não é suficiente. Deixa eu falar uma coisa, quanto mais o seu filho cresce, mais a sua argumentação tem que ser coerente. Senão ele perde a referência. E são coisas tão pequenas, sabe? O mundo está precisando de pais que não jogam lixo pelo vidro do carro, na rua, para que os seus filhos possam saber que existe uma coisa muito importante, que é preservar a natureza em que vive. Me dá uma agonia, vou ser muito honesto com você, me dá uma agonia, a vontade que eu tenho quando eu estou andando na rua, e o carro da frente abre o vidro e joga uma garrafa, joga uma lata, joga um papel de bala, eu tenho vontade de parar o carro, pegar esse lixo, correr atrás do cara e jogar dentro do carro dele. Mas aí ele não vai entender, né? Mas a vontade que eu tenho é essa. Eu fico pensando o seguinte, eu já vi irmãos fazendo isso. Ai que dói. Ai que dói. Suja o seu carro, não suja a rua onde você passa, não. Aí você joga o lixo para fora e quer que seu filho seja um amante da natureza. Não tem lógica. A semente que você está colocando no coração dele está fazendo com que ele vá colher frutos daquela categoria. Então, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo num mundo que não tem mais lógica a gente jogar um lixo na rua. Nós estamos precisando de pais que não falam mal dos outros, para que os seus filhos não venham desonrar as pessoas à sua volta. Sabe outra coisa que acontece demais? Você passa raiva, alguém fez alguma coisa contra você, chega, senta na hora do almoço, os filhos tudo em volta, aí você vai começar a falar mal dos irmãos. Porque um fez isso, o outro fez aquilo, e o menino está lá escutando. Aí vai chegar num ponto que o menino vai perguntar assim, uai, pai, então por que você vai na igreja ficar com esse povo que o senhor fala tão mal deles? São sementes que a gente está colocando no coração dos nossos filhos. Que tipo de pai? Pais que são coerentes fora da igreja, que não são coerentes fora da igreja, como são com aqueles que estão dentro da igreja. Pais que amam suas mães para que seus filhos acreditem no casamento. Nos cursos que a gente faz aí, que a gente aplica, tem uma frase que eu gosto demais, onde o autor fala o seguinte, que o maior presente que nós podemos dar aos nossos filhos é amar a mãe deles. E é a mais
pura expressão da verdade. Porque tem filho que não acredita no casamento. Porque sabe o que vê dentro de casa. Sabe do clima que existe dentro de casa. Sabe do que o pai fala para a mãe. Sabe do que a mãe responde para o pai. Sabe do que a mãe critica. Sabe o que o pai não faz, que é omisso. E tudo isso vai virando uma bola de neve. Aí quando o seu filho vai entrando na adolescência e começa a ficar jovem e começa a encontrar um parceiro, uma parceira, aí você fala assim, está pensando em casar? Não, de jeito nenhum, casar não vale a pena. Eu vou ficando. Nós estamos vivendo o mundo do ficando. Porque eles olham para os pais e para a mãe e falam, se casar é isso, eu prefiro ficar. Eu vou aproveitar, porque se não der certo, eu jogo fora como se fosse uma embalagem qualquer, um descartável, e começa outro relacionamento. Sabe por quê? Sementes que nós, como pais, vamos deixando dentro de casa. Pais, precisamos de pais que se importam com os necessitados, para que os seus filhos não os ignorem. Sabia, queridos? Pais que vão passando e vê um pedinte, assim, oh meu Deus do céu, essa rua aqui é um saco. Toda vez que eu passo aqui, esse cara vem pedir dinheiro. Seu filho está ouvindo. O que ele vai aprender? Que esse tipo de gente tem que ser ignorado. Pais que honram as reuniões, que honram os compromissos nas igrejas, para que seus filhos aprendam a amar o Senhor e entender que tudo isso é responsabilidade. Pais que vivem o evangelho de Cristo com paixão, não com interesse. Não é gente que vai para a igreja pensando no que vai ganhar, mas é gente que ama a ponto de ficar no prejuízo, se preciso for. Pais que ensinam aos seus filhos que a fé é possível e agrada a Deus. Quando o filho pede alguma coisa, quando o filho precisa de alguma coisa, você não tem condição de dar. Ensina o seu filho a aprender a fé. Coloque ele para orar com você. Ensina ele que ele pode orar. Ensina ele que ele pode ter essa experiência com Deus. Nós precisamos de pais que provocam o desejo em seu filho de seguir o evangelho, porque vale a pena. E não porque, meu avô foi na igreja, meu pai vai na igreja, então tem que ir também. Não, o evangelho vale a pena. Pais cujos testemunhos provam que, para os filhos, que a palavra de Deus não é só teoria, mas pode ser vivido na prática. E é importante. Pais que não pensam apenas em si mesmos, mas no futuro dos seus próprios filhos. Porque sabem que aquilo que você está investindo hoje vai fazer a diferença no futuro deles. Coisa boa é você investir no seu filho. Porque a palavra, aquilo que você semeia no coração dele, a palavra de Deus já fala. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E mesmo quando ele for velho, ele não se desviará dele. Quanto tempo você gasta, meu querido, como pai, para ensinar seu filho? Ensinar seu filho não é só sentar com ele e falar assim, olha, põe na sua cabeça aqui, ó, isso é assim, assim, assado, isso é... Não, ensinar seu filho é permitir que ele veja você fazendo as coisas, e se ele fizer e repetir o que você está fazendo, ele vai ser abençoado. Isso é ensinar. É o exemplo do pai. É o pai que busca a Deus, portanto, se o filho o imitá-lo, ele vai imitar também a Deus. Pais que se parecem com o Pai Celestial. É isso que o mundo está precisando. De pais que parecem Deus Todo-Poderoso, aí eles podem imitar e vão imitar a Deus também. Quando o apóstolo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o que ele está dizendo? Olha, gente, faz tudo que vocês me vêem fazendo, vocês podem fazer também. Será que nós pais podemos fazer isso para os nossos filhos? Chega para o seu filho e fala, meu filho, tudo que você vê o papai fazendo, você pode imitar e você vai agradar o coração de Deus. Está vendo? É isso que o mundo está precisando. É esse tipo de pai que o mundo está precisando. Pessoas que sirvam de exemplo. E quando a gente fala de pai, a gente fala como se, não, eu já criei meus filhos já estão grandes, meu papel já foi... Não.
Enquanto você estiver vivo, meu querido, você pode ter certeza que seu filho de alguma forma precisa de você. Pais de filhos que já estão maduros, casados, continua sendo fonte de sabedoria para os seus filhos. Continua sendo fonte de referência para os seus filhos. Uma das coisas que eu mais tenho saudade na minha vida são os conselhos do meu pai. Às vezes eu parava para pensar assim, eu pensava, se o meu velhinho tivesse aqui, como ele ia me ajudar a sair dessa? Como ele ia me ajudar a resolver isso? Porque pai é pai. Pai é pai e continua sendo pai. E a palavra de Deus tem uma coisa fantástica. Porque a palavra de Deus fala que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que Deus fala que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Deus podia dizer o seguinte, olha, eu sou o Deus de Abraão. Podia. Eu sou o Deus de Moisés. Eu sou o Deus... Não, mas a palavra de Deus fala quantas vezes Deus se apresentou declarando, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 3 gerações. Abraão era pai de Isaac, que era pai de Jacó. 3 gerações. Sabe por quê, querido? Porque o papel de um pai dura até a 3ª geração. Um Deus de 3 gerações, porque eu vou ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar. Ele vai crescer, vai se tornar um homem, vai se tornar uma mulher. E quando grandes vão se casar. Quando meus filhos se casarem e tiverem os seus próprios filhos, o meu papel de pai continua. O meu papel de pai é ensinar os meus filhos a serem pais. Por isso que Deus é um Deus de 3 gerações. Ele não acaba na 2ª geração. Então, meus filhos já estão criados. Meus 3 filhos estão aqui hoje. Criados. Todos eles já me deram netos. Mas o meu papel de pai para com a vida deles ainda não acabou. Eu podia dizer assim, meu papel está feito. Cumpri a carreira, agora é problema deles. Eu já criei eles, agora eles criam o filho deles e pronto. Não, não é assim que a palavra de Deus fala. A Bíblia fala que vai abençoar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Então o meu papel como pai, ele vai se cumprir na geração dos meus netos. Porque aí eu vou ter o privilégio de ensinar os meus filhos a tratar os filhos deles, para que esses filhos também aprendam os princípios, os valores, aprendam que a vida com Deus vale a pena, que tenham e recebam o conhecimento de Cristo. Então, o meu papel vai terminar quando os meus netos estiverem para casar, porque a hora os filhos deles já vão ter problema dos meus filhos. Mas até lá, eu tenho esse papel. O meu papel não acaba com os meus filhos, porque Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É na 3ª geração que o meu papel é estabelecido. Eu não posso falar assim, ei meus filhos, vocês, hein, não cuidar bem dos seus filhos, olha o que deu. Não. Eu tenho um compromisso com eles, de ver os meus netos dando gente. De ver os meus netos buscando o conhecimento da plenitude de Cristo. A hora que eles estiverem nessa, aí eles vão casar, vão ter os filhos deles. Eu passo bastante, agora é problema dos meus filhos. Que agora os meus bisnetos vai ser problema dos meus filhos. Entende isso, meu querido? Então, nosso papel de pai não termina porque os nossos filhos estão grandes. E tem um perigo que acontece tão a miúde, que são os pais desistirem dos seus próprios filhos. Pelo amor de Deus, meu filho, não faça isso. Se o seu filho está dando problema, se o seu filho está te dando, sabe, está fazendo você perder o sono, busca mais conhecimento de Cristo ainda, porque ele está precisando de você. Se o seu filho desvirtuou por algum motivo, se o seu filho entrou em excesso, se o seu filho abandonou aquilo que você acha que era o devido, não desista dele. Porque se ele passou por isso, provavelmente aconteceram coisas para trás que o ajudaram nisso. Mas como a gente não pode resolver o para trás, nós temos que resolver da agora para frente. Então não desista do seu filho. Ame o seu filho a ponto de gastar tempo com ele.
abençoá-lo, ensiná-lo, independente da idade que ele tiver. Os erros para trás não tem como ser consertados para trás, mas você pode consertá-los para frente. Ame-os, dobra o seu joelho diante de Deus, busca conhecimento. Esse conhecimento, pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Esse conhecimento que Deus tem dado àqueles que o buscam, para que a gente possa, com sabedoria, ensinar os nossos filhos, a corrigir os nossos filhos, a colocar os nossos filhos de novo no trilho do andar com Deus, do andar com o Senhor. Então não desiste do seu filho. Em nome de Jesus. Tem gente que está desistindo dos filhos porque eles são pequenos e estão dando trabalho demais. Tem gente que está desistindo dos seus filhos porque perdeu o controle. Tem gente que está desistindo dos adolescentes porque os adolescentes, pelo amor de Deus, dá trabalho demais na conta. Tem gente que está desistindo dos jovens porque os jovens estão com a cabeça feita e não tem o que ser feito mais. Não é assim, querido. Se a gente buscar o conhecimento, e esse conhecimento que a palavra de Deus nos traz, nós vamos ter a sabedoria necessária para tratar os nossos filhos na infância, na adolescência, na juventude, quando eles casarem, quando eles forem pais, quando eles forem idosos, se você estiver vivo, logicamente. Mas o nosso papel é esse. Nosso papel é ser o pai que os nossos pais, nossos filhos precisam. É ser os exemplos que as pessoas que nos seguem precisam. É ser a referência para as pessoas que estão à nossa volta, porque elas precisam. Não adianta eu falar mal do nosso governo, não adianta eu falar mal dos nossos corruptos, não adianta eu falar mal de quem está fazendo isso ou aquilo, se eu mesmo não estou dando referência para os meus queridos. Se eu mesmo não estou sendo exemplo dos que estão à minha volta. Qual moral que eu tenho de falar de alguém se eu não tenho buscado esse conhecimento e continuo agindo como um pagão, como quem não conhece a Cristo? Meu papel, em nome de Jesus, é buscar conhecimento nisso aqui. Conhecimento da palavra de Deus. Busca. Você não está tendo tempo? Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Tem gente que acha que tem que dormir 10 horas por dia. Deixa eu te falar uma coisa. Você é balela. Você pode dormir muito menos que você dorme e ter uma vida extremamente saudável, se você quer saber. Então, tem gente que dorme demais e não busca a palavra de Deus. Acorda mais cedo para buscar essa palavra. Vai se encher desse conhecimento, porque o seu filho está precisando disso. Meu querido, o seu filho está precisando de conhecimento. Independente da idade que ele tem. E esse conhecimento, você como pai, espiritualmente, tem uma responsabilidade muito grande na mudança da realidade dele. Então, é tempo. Ainda é tempo. Hoje é dia dos pais. Se todos nós nos comprometêssemos com Deus de sair daqui entendendo a nossa responsabilidade como pai e de melhorar a nossa atenção como pai em relação aos nossos filhos, o mundo melhoraria bastante. Pode ter certeza disso. O mundo seria diferente amanhã em relação do que ele foi hoje. Se os homens de Deus não parassem de buscar esse conhecimento, com certeza a realidade dos nossos filhos seria diferente. E é baseado nisso que eu quero te desejar um feliz dia dos pais. Amém, querido? Um feliz dia dos pais, mas não só hoje. Eu queria te desejar um pai feliz. E não um feliz pai. Não um feliz dia dos pais. Mas eu queria que todo dia você fosse um pai feliz. Porque conhece e exerce esse conhecimento em prol dos outros. Principalmente dos seus filhos. Amém? Feche seus olhos. Queria ter uma palavra de oração com você. Pai, nós queremos te louvar. Porque o Senhor é a fonte de todo o conhecimento que precisamos. Toda vez que a gente busca conhecimento, ó Pai, fora daquilo que o Senhor tem para nós, nós acabamos entrando em enrascadas para nós mesmos. Mas estamos aqui, ó Deus, para compreender em nome de Jesus o tanto que essa falta de conhecimento nos prejudica. Mas, Pai, obrigado, porque esse conhecimento ele não foi colocado num lugar inalcançável, não.
Esse conhecimento foi disponibilizado para todos nós, teus filhos. Tua palavra é a fonte desse conhecimento. Tua palavra, Deus, nos dá todo o conhecimento que a gente precisa para ser pai, para ser referência, para ser homem de Deus. Pai, para que os nossos filhos possam olhar para nós e terem a certeza de que é bom viver contigo, Senhor. Para que os nossos filhos possam olhar para nós e mesmo sabendo que somos imperfeitos, eles possam dizer: que bom que meu pai tem caráter. Que bom que meu pai não se vende. Que bom que meu pai não está envolvido com coisas que não prestam. Que bom que meu pai não precisa ser servo de uma mentira. Não precisa ser servo de um pecado. Oh Deus, que nós pais tenhamos a responsabilidade de nos darmos aos nossos filhos, nos darmos em conhecimento a Ti, para abençoarmos os nossos filhos. Eu quero, em nome de Jesus, declarar, ó Deus, sobre todos, não só os pais, sobre todos, que o nosso coração, Pai amado, possa ser colocado diante do Senhor como um coração sedento desse conhecimento. Para que, fundamentados nesse conhecimento, ó Deus, nós possamos ter toda a paixão, a dignidade, a honra de podermos educar os nossos filhos conforme a Tua palavra fala. Deus, para que os nossos filhos sejam referências também, os filhos deles. E cada geração que vier, Pai amado, não se perca naquilo que o mundo tem ensinado, mas que cada geração que vier possa ser beneficiada pelo conhecimento de Cristo, que é passado de geração a geração. Deus, que os meus filhos possam ter mais fé do que eu, que os meus filhos possam ser mais apaixonados por Cristo do que eu, para que os meus netos sejam ainda mais, e de geração em geração a gente possa fazer diferença nesse mundo em que vivemos. Não permita, Pai amado, que de uma geração para outra a esperança diminua, a paixão diminua, a vontade de fazer as coisas do Teu reino diminua. Porque se está diminuindo, Deus amado, é porque nós não estamos cumprindo a nossa responsabilidade como devemos. Eu quero te pedir, ó Deus, que os nossos filhos possam ser mais apaixonados ainda por Jesus do que nós mesmos. Que os nossos filhos, ó Deus, possam buscar o Senhor com toda força, com fome, com sede do Senhor. Para que a geração dos meus filhos, dos nossos filhos, a geração dos nossos netos, não se afaste de Ti, pelo contrário, estejam mais apaixonados pelo Senhor. Para que dessa forma, Pai amado, cada geração que passar, a referência possa ser mais firme ainda, de que a vida contigo vale a pena. Oh Deus, age assim no nosso meio. Abençoa cada pai aqui, para que essa responsabilidade não seja roubada pelo que o mundo está apresentando. Eu oro para cada pai aqui, Deus, para que eles sejam apaixonados por Ti. E façam as suas famílias também serem apaixonadas por Ti. Façam, Deus, que as suas famílias curtam viver em esperança, em fé, em amor, em alegria, em paz diante do Senhor. Buscando conhecimento cada dia mais. Abençoa, Pai, cada geração. Abençoa, Pai amado, a geração dos avós, dos pais, dos filhos e as gerações que estão por vir. Para que essa paixão, para que esse conhecimento não fique, ó Deus, solto no espaço, mas que como pais nós tenhamos essa responsabilidade. Que a gente não desista dos nossos filhos, Deus. Que a gente não desista de nenhum deles. Mas que a gente esteja sempre pronto ao seu Pai que eles precisam, a ser a referência que eles precisam. Que eles possam nos imitar, ó Deus, sabendo que eles estarão imitando a Jesus. Essa é a nossa oração. Pai, como o Senhor não desistiu de nós,
Eu quero te louvar porque o Senhor nunca desistiu de nós. Não permita que nós, ó Deus, venhamos a desistir de nenhum dos filhos que o Senhor tem nos dado. Físico e espiritualmente falando. Que a gente possa viver essa plenitude que o Senhor tem para cada um. E que o Senhor nos abençoe, ó Pai amado, como pais. Para que a gente possa ter a força necessária para ajudá-los naquilo que for necessário e preciso. Essa é a nossa oração, Pai. Fazemos a Ti, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, meu amado? Literalmente, eu quero te declarar um dia abençoado, não porque é dia dos pais, mas que você seja um pai cheio dessa virtude, cheio dessa referência, cheio da graça e da maravilhosa plenitude de Deus Todo-Poderoso, cheio do conhecimento dele. Amém?